Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amados irmãos. Estamos aqui para a aula de número 4 de Evangelismo Pessoal do Seminário Betel Brasileiro em Niterói, do curso de Teologia. Hoje a nossa aula de número 4, terá o seguinte tema: Jesus e o Evangelismo Pessoal. Então vamos falar um pouquinho sobre Jesus e o evangelismo pessoal. Vamos então, como sempre iniciamos as nossas aulas, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos da nossa aula. Em primeiro lugar, o primeiro objetivo da nossa aula de hoje é apresentar o modelo relacional de evangelização de Jesus. Então a gente vai apresentar aí aos irmãos, num primeiro momento, o modelo relacional. Vê que Jesus ele se relacionava, né, com as pessoas, e essa evangelização ela é relacional, claro, e tem que ser. Segundo momento é mostrar o exemplo de Jesus na evangelização da mulher samaritana. Então, num segundo momento, nosso segundo objetivo é mostrar para vocês um estudo de caso. A gente vai pegar um estudo de caso, vamos pegar ali o diálogo de Jesus com a mulher samaritana e vamos ali extrair alguns princípios para a evangelização nos dias de hoje. E o nosso terceiro objetivo de aula é propor, né, uma proposta de atitude, de ação, ou seja, propor uma atitude, esse é o terceiro objetivo, evangelizadora, baseada no exemplo de Jesus. Então, nesse terceiro momento, é uma aplicação, né, do que a gente vai apresentar no objetivo 1 e 2, e aí uma proposta de ação para os dias de hoje, baseado no exemplo de Jesus, ok? Então, esses são os 3 objetivos da nossa aula. Então, vamos seguir então para o nosso primeiro tópico, nosso primeiro objetivo, falar de Jesus e o evangelismo relacional. Vamos lá. Jesus e o evangelismo, então, relacional. Jesus Cristo, ele é o nosso padrão, né? Ele é o nosso padrão de excelência, ele é o nosso modelo de todas as coisas, né? E ele exerceu o seu ministério de maneira muito pessoal, né? Jesus, ele tinha um bom relacionamento com as pessoas, o ministério dele era um ministério pessoal. Ele, assim como o nosso Deus, né? Deus é um Deus pessoal, né? Então Jesus Cristo deixa isso claro, a sua pessoalidade, né? Os relacionamentos interpessoais também. E este, né, é um meio pelo qual alcançaremos vidas que não podem ser atingidas por não irem a qualquer comunidade cristã. Ou seja, quando nós focamos, né, num evangelismo por estilo de vida irrelacional, nós vamos atingir aquelas pessoas que muitas vezes, ou muitas delas, né, melhor dizendo, não vão adentrar um templo, né, de uma igreja evangélica. Então, o relacionamento, né, o envolvimento no trabalho, na escola, na universidade, no dia a dia, na vizinhança, é essa oportunidade de atingir pessoas que não terão acesso aos templos e as questões mais religiosas. Então, por isso, esse Jesus era um Jesus público, era um Jesus relacional, era um Jesus pessoal, e que alcançava essas pessoas que muitas vezes a religião do seu tempo marginalizava, muitas vezes deixava de lado. Então, essa experiência é muito interessante do Jesus relacional. Ok, ainda então, nesse primeiro tópico do Jesus e o evangelismo relacional, a gente percebe que o Senhor Jesus, ele exerceu esse ministério pessoal, né, relacional, e a gente vê alguns exemplos assim clássicos desse relacionamento, desse envolvimento de Jesus, aplicando ali a verdade do reino de Deus a algumas pessoas, de maneira muito pessoal. Por exemplo, a gente tem o caso clássico do encontro de Jesus com Nicodemos, que era um líder religioso muito importante dos seus dias, e diz a palavra lá em João 3, né, de 1 a 21,
que ele vai às escondidas, né, à noite, não sei se é para se privar ali de alguém vê-lo ali com Jesus, mas Jesus ali então tem um bate-papo com Nicodemos e fala das questões do reino de Deus, fala das questões do novo nascimento, principalmente do novo nascimento, e ele diz logo na lata, né, para Nicodemos, dizendo: Nicodemos, você é religioso, você é um camarada que sabe das coisas sobre Deus, mas deixa eu dizer uma coisa, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de Deus, você tem que nascer do alto. Então Jesus confronta, Jesus ensina, Jesus aplica a verdade, Jesus não negocia os valores. Então Jesus e Nicodemos é um texto aí clássico aí dessa relação de Jesus com as pessoas. Outro texto clássico, né, que a gente vai estudar no segundo tópico, de maneira mais específica, foi o caso de Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus fez a viagem, passou por Samaria, e aquela mulher no poço, e ali houve um diálogo, e ali houve uma aplicação da verdade, houve um ensinamento, houve uma resposta, houve engajamento, houve vida, né, e transformação ali no encontro de Jesus com a mulher samaritana. A gente tem um outro caso, que é o caso do Jesus e o malfeitor na cruz. Lucas 23, de 39 a 43, aquele texto também, estou usando muito a palavra clássico, né, um texto clássico, dos dois ladrões que estavam ao lado de Jesus, e um deles disse para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no reino. E ali naquela conversa, naquele diálogo, Jesus disse, sondando o coração dele, o quebrantamento dele, o arrependimento dele, Jesus declarou aquela frase: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro caso, também muito conhecido, foi ali a evangelização de Zaqueu. Né? Zaqueu, aquele publicano que estava numa árvore por ser de baixa estatura, em Lucas 19, de 1 a 10, ele então, Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, convém eu pousar em sua casa. E ali, eles foram ali, Jesus começa a evangelizar, há um arrependimento de Zaqueu, houve ali transformação, vida e transformação integral, né? O Zaqueu que se converteu, o coração e o bolso também foi convertido, porque ele declarou com seus lábios que devolveria se tinha defraudado alguém e dividir a sua riqueza com os pobres, né? Então, ali um exemplo de um encontro, né, de uma relação, de um evangelismo pessoal. O outro também, que, entre aspas, podemos dizer, não foi bem sucedido, entre aspas eu digo isso, claro, entre aspas, porque é sempre bem sucedido, né? Mas segundo a ótica humana, porque não houve uma resposta positiva nesse sentido, de Jesus e aquele diálogo com o jovem rico, de Lucas 18, de 18 a 30. Jesus o confrontou, Jesus foi na ferida e mostrou para ele que o coração dele estava focado nas riquezas, e Jesus disse que ele precisava então entregar essas riquezas para segui-lo, e aquele jovem, por possuir muitas riquezas, por seu coração estar preso àquelas riquezas, então ele vira as costas, né, vai para o outro lado. E o interessante, Jesus não sai correndo atrás do jovem rico e dizendo: meu filho, vem cá que eu vou dar um jeitinho na mensagem, eu vou melhorar a mensagem, eu vou tornar essa mensagem mais atrativa, sabe, você pode continuar aí com as suas riquezas, você pode continuar com o seu coração nas riquezas, e eu vou dar um jeitinho. Não, Jesus não faz isso. Porque o evangelho é assim, o evangelho demanda decisão, o evangelho confronta o nosso pecado, né? Então a exposição da verdade de Deus, ela vai de encontro, né, ao pecado humano, e nós realmente passamos a nos enxergar quando temos o contato com o evangelho. E ali aquele jovem teve o contato com quem era o seu Deus, né? O seu Deus era a riqueza. E o último caso aqui que eu coloquei aqui como o diálogo de Jesus, né? Eu poderia citar outros casos, mas citei apenas esses 6 casos. Tem aquele caso do Jesus e o paralítico de Betesda, em João 5, de 1 a 15, quando aquele homem estava mais de 30 anos, né, 37 anos, se eu não estou enganado,
ali paralítico e aguardava o movimento das águas, que diziam que um anjo movimentava aquelas águas e quem entrasse primeiro seria curado. E ele estava ali aguardando, estava ali, mas toda vez que ele queria ir para aquele lugar, outra pessoa mergulhava e no lugar dele não tinha ninguém. Então Jesus chega e pergunta para ele, tem aquele diálogo: você quer ser curado? Ele: mas não tem. Não, mas não estou perguntando se tem alguém, se não tem alguém. Você quer ou não quer? Toma a tua cama e anda. E aqui, numa atitude de fé, aquele homem, porque às vezes a gente pensa que é simples, né? Toma a tua cama e anda. Ele leva. Não, imagina um cara paralítico, 30 e poucos anos. E diante daquela palavra, a fé dele foi levantar, pegar a cama e andar. Né? Então, e o poder de Deus, a ação de Jesus de transformação, num diálogo ali também transformador, num encontro de impacto. Então, esses encontros, né, alguns especiais aqui, mostram exatamente esse Jesus relacional, esse Jesus que vai no coração das pessoas, que olha nos olhos das pessoas, sabe, que sente o calor das pessoas, esse Jesus que se compadece, que ama, né, e esse Jesus que está pronto a atender às necessidades espirituais e totais do homem. Isso é muito interessante. E então, baseado nisso, até o Michael Green, ele trabalha esses princípios gerais, né, de como Jesus evangelizava, né, trabalhando alguns princípios. Quais os princípios que a gente pode extrair da maneira como Jesus evangelizava?